ouve lá esta. Quando é que começou o papel ativo das repúblicas de Coimbra na luta anti-regime? O papel das repúblicas, as repúblicas, pelo menos a nossa, nasce em 47, e só para termos uma ideia, de 47 até o início dos anos 50, há muitas poucas repúblicas, representam um tecido relativamente reduzido da comunidade estudantil, e na verdade tornam um papel preponderante já nos anos 60. Na crise de 62 e na 69, que certamente vocês conhecem, há uma lista que é proposta pelo Conselho das Repúblicas, o CR, que ainda existe atualmente e que foi extremamente relevante no combate anti-regime. Há uma lista que é proposta em 60-61, da qual também faz parte um elemento da nossa República, que era o Francisco Leal Paiva, que infelizmente já faleceu. Depois, em 61-62, volta a existir uma nova lista do Conselho das Repúblicas, que o Paiva volta a integrar. Estas duas listas ganham as eleições à Direção-Geral. E aqui nasce um combate realmente aceso contra o regime. É interessante porque na lista de 61-62 o presidente que foi eleito na altura, também repúblico, foi imediatamente enviado, mobilizado para a guerra colonial pelo governo. Ou seja, depois há uma substituição desse presidente por outro, que volta a acontecer o mesmo, e aí é que o Francisco Leal Paiva se torna presidente da Direção-Geral e acaba por ser o terceiro presidente que nós temos durante esse ano letivo. Foi uma jogada estratégica feita pela lista do CR, porque era impossível mobilizarem para a guerra colonial, porque ele estava isento de serviço militar. Um papel também muito importante das Repúblicas de Coimbra foi a organização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes. Foi levado a cabo também por Leal Paiva durante a sua direção-geral. Este Encontro Nacional de Estudantes foi proibido por decreto do Ministério da Educação da altura, e obviamente os estudantes fizeram a revelia, o que levou à expulsão de todos os elementos, incluindo o Leal Paiva, por 2 anos de todas as escolas nacionais. Há uma ideia de que eles foram expulsos apenas da Universidade de Coimbra, mas na verdade eles estavam interditos de entrar em qualquer serviço de ensino superior no país todo. Depois entre 62 e 69 há um papel significativo também das repúblicas na redação, na impressão e na distribuição pela comunidade académica de vários comunicados que sinalizavam o que acontecia à altura e que informavam os estudantes e a comunidade civil do que é que se passava, os estudantes que eram presos e dos acontecimentos à altura. Há também a redação e a distribuição de um jornal feito pelo Conselho das Repúblicas, que era o Badalo, que integrava muitas destas dinâmicas e tinha várias informações, como o sumário da crise da altura e o cenário às eleições académicas. O CR, tal como em 60, 61 e 61, 62, volta a propor uma lista candidata à Direção-Geral de 68 e 69, presidida pelo Alberto Martins, que nós conhecemos bastante bem. Essa lista volta a ganhar e então dá-se, depois no dia 17 de Abril, com a inauguração do Departamento de Matemáticas, do edifício das Matemáticas, dá-se a crise académica, há a visita do Américo Tomás para a inauguração do edifício. A palavra pedida por Alberto Martins a favor dos estudantes é negada e dá-se uma manifestação muito grande à saída do edifício, que acaba por levar à detenção do Alberto Martins. Não sei se mencionei, antigo repúblico também da República dos Pinguins. Foi preso pela PIDE então, só que esta prisão não durou muito tempo, porque os estudantes mobilizaram-se imediatamente para a sede da PIDE, fizeram uma manifestação em massa que deu lugar depois à libertação do Alberto Martins logo no dia a seguir. Pronto, estes acontecimentos todos, muito levados a cabo tanto pela Direção-Geral como pelo Conselho das Repúblicas, que tinham um papel muito importante à altura, levou então depois à luta académica, à greve dos exames, à suspensão de atividades como a queima das fitas, por exemplo. E a crise académica de 69 dá então depois lugar e abre portas para o que viria a ser o 25 de Abril de 74 também. Tudo elas, estas crises todas muito importantes na luta contra o regime.
Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Ouve Lá Esta, um episódio semanal de informação e comentário sobre os principais temas que dominam a atualidade. O episódio desta semana versa sobre o papel das repúblicas de Coimbra durante o Estado Novo e como influenciaram a Revolução de 74. E para falar de tradições, temos connosco o convidado Rodrigo Pereira, mora da República dos Galifões. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por teres aceitado tão prontamente o convite. Obrigado. Acho que podes começar por contar-nos um pouco sobre a história da República dos Galifões. Pronto, para contar a história da nossa casa, acho que também é importante ir um bocadinho mais atrás e contar um bocadinho do que foi a origem das repúblicas, não só o conceito de república que temos atualmente, mas um bocadinho aquele conceito que já existia, vindo do século XIV, das repúblicas de Coimbra. Ou seja, este conceito nasce na altura de Dom Dinis, que por decreto régio dá lugar à construção de várias residências que eram exclusivas para estudantes, na zona de Almedina e na zona de Alta, principalmente. Havia aqui uma pequena distinção. Na altura, estas repúblicas, estas casas de estudantes, os elementos tinham que pagar uma renda a pessoas que estavam pré-definidas dentro da cidade de Coimbra, que depois recolhiam esses fundos. Este conceito de república volta a existir com mais força no início do século XX. Hoje em dia temos 24 repúblicas de Coimbra, muitas delas já têm associações constituídas, algumas, infelizmente poucas, são proprietárias do edifício. Infelizmente nós somos uma das que somos. Pronto, mais especificamente sobre a nossa casa. A nossa casa foi fundada em 1947, constituída por 11 alunos de medicina, o que nós chamamos carinhosamente de fundadores. Um deles ainda está vivo, José Francisco do Souto, que tem 101 anos e que nós recordamos com muita alegria. Tentamos visitá-lo todos os anos, fazendo uma pequena visita a Lisboa. Tivemos o ano passado a oportunidade de estar com ele quando celebrou 100 anos. Houve aqui, depois de ser fundado em 47, também é interessante mencionar que na altura existiam apenas 6 repúblicas e que foi bastante difícil encontrar um edifício para poderem fundar a nossa casa. Dá-se então a escolha do nome Galifões, quando fundam a casa. É interessante também que houve uma rejeição do nome Praquistão, que hoje em dia é também o nome de outra república. E a razão da escolha deste nome dá-se, ou seja, na zona ali da Alta de Coimbra, que é onde está situada a nossa casa e onde esteve sempre. Haviam muitas quintas de vários agricultores na altura dos anos 40 e dos anos 50, e havia uma prática comum daqueles que moravam na República, que era dirigirem-se a essas pequenas quintas, roubarem as galinhas que eram dos proprietários, trazerem-nas para casa, cozinharem-nas e depois, posteriormente, convidar então os proprietários dessas quintas, que eram donos das galinhas e dos galos, a poderem fazer a refeição lá em casa. E daí nasce então o nome Galifões. Depois, tal como mencionei antes, nos anos 60 houve então uma extrema repressão estudantil, dá-se então as crises de 62 e 69, e depois nos anos 70 veio uma parte, de 70 a 85, dá-se uma parte muito importante da nossa casa. Há uma forte politização tanto da sociedade e que afetou todas as repúblicas no fundo e afetou também a nossa. A República dos Galifões passa a ser chamada de Comuna dos Galifões, que é interessante, que também é um fenómeno que aconteceu não só na nossa casa, mas em diversas casas. Esta politização também depois leva ao incêndio de 1985, que deixou a nossa casa completamente em cinzas. Relatam as pessoas que lá moraram que certamente foi fogo posto, possivelmente sabem quem foi e possivelmente esteve ligado a razões políticas na altura. Depois de 85 houve imediatamente um esforço por parte dos residentes da altura e em especial que nos é muito querido, que é o Eduardo Cabrita, que conseguiu estabelecer uma rede de contactos pelo país todo, conseguiu percorrer o país, ligar a todos que tinham lá morado antes, todos que tinham uma pequena ligação com a casa, angariar os fundos necessários
para então poder comprar o edifício, que obviamente à altura, estando em cinzas, tinha descido muito o seu valor. Conseguiram criar a Associação República de Olifões, que se tornou então tentora legal do edifício e continua a sê-lo até hoje. E depois de 87 a 96, 97, dá-se então o processo de reconstrução. Tivemos muita ajuda também de fundos que vieram de entidades externas, como a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e inclusive a Fundação Calouste Gulbenkian. Dá-se então a reabertura oficial em 96, 97, com uma geração que nós também, nós somos os fundadores, e esta geração que reabre a casa nós chamamos de continuadores, que eram essencialmente alunos de farmácia e um de biologia. Basicamente é esta é a nossa casa. Consegues descrever-nos como é que era o ambiente e o convívio na República antes e depois da Revolução, a nível social, político, cultural? Pronto. Antes da Revolução era bastante complicado, embora as repúblicas já à altura, como são hoje, eram espaços de primazia, da convivência e do comunitarismo que se vivia em Coimbra. No entanto, antes da Revolução, e principalmente talvez entre os anos 62 e 69, lá está, havia uma forte repressão que depois vai perdendo nos anos 70, em que há um sentimento de revolta muito grande. E o debate político até aos meados dos anos 60, mesmo dentro das repúblicas, era um bocadinho tabu. Havia sempre algum medo e havia inclusive, e citando Francisco Leal Paiva, um antigo nosso, havia um certo amorfismo político. No entanto, gradualmente, lá está, inicialmente também nos anos 70, dá-se uma libertação desta repressão e destas correntes que existiam à altura sobre os direitos e as liberdades fundamentais, e efetivamente começa a nascer um debate político mais aceso e mais constante sobre os problemas da altura. Inclusive a nossa casa foi palco de algumas situações destas. Por exemplo, há vários relatos de que se juntavam várias pessoas. Isto acontecia pelas repúblicas todas, no fundo, mas na nossa casa juntavam-se outros repúblicos, personalidades também muito famosas da cidade de Coimbra, como Zeca Afonso. E é uma história engraçada no pré-eleições de Américo Tomás, que depois viria a estar presente na inauguração do edifício das matemáticas. Ou seja, no pré-eleições estava a existir um debate político onde estavam reunidos os galifões, o Cassiano, que era um antigo repúblico da Bota Abaixo, e também Zeca Afonso, que estavam a ter um debate sobre as eleições que vinham a acontecer e sobre o nome de Américo Tomás. Entretanto, no final desta conversa toda e de alguns copos, o Cassiano e o Zeca Afonso saem dos galifões e logo à porta encontram dois PIDs que os levam prontamente para a sede da PID, e depois eventualmente os galifões vão atrás deles, mas na altura havia tal repressão que não era possível fazer nada. E isto mostra-nos um bocadinho do que era o antes-revolução e do medo e do tabu e dos problemas que criava este tipo de debates. Depois da Revolução há claramente uma libertação de tudo isto, e há uma progressão do espírito comunitário que foi vivido e que é vivido na nossa casa. Há também uma maior integração e participação das mulheres dentro das repúblicas, que anterior à Revolução e principalmente nos anos 60 era muito reduzida e até mal vista. E pós-Revolução e até os anos de hoje há cada vez uma maior abertura para o debate político e o debate incidente na comunidade estudantil e na comunidade civil também. De que forma é que consideras que as repúblicas contribuíram para a efetivação da Revolução de 74? Há aqui um período e um momento importante no pós-Revolução de 64 e momentos e lutas que foram bastante importantes para se assegurar aquilo que se tentou cumprir em 74, e uma delas também
foi-nos relatada pelo Eduardo Cabrita, que foi dirigente associativo, foi antigo repúblico. Em 77, 78, na pós-revolução, no governo não, ok, agora enganei-me. Ou seja, isto é da luta contra as propinas. Em 77, 68 há um forte encerramento das cantinas e do corte ao apoio social. E, pronto, e este tipo de lutas e manifestações e reivindicações que haviam à altura e que ainda fazem sentido hoje também ajudaram muito para a efetivação do que se cumpriu em abril de 74. Depois sim, então, nos anos 90 e sim no governo de Cavaco Silva, há uma forte luta contra a propina, também levada muito a cabo tanto pela Direção-Geral como pelas repúblicas. E também esta é uma luta bastante atual, presente e que de certa forma contribui para a efetivação dos valores que se ganharam em 74. Ok. Como é que foi vivido o dia 25 de Abril na casa? Pronto. O dia 25 de Abril, não só na casa, mas em Coimbra, foi bastante diferente do que foi o 25 de Abril em Lisboa. Inclusive, o 25 de Abril em Coimbra dá-se apenas no dia 26 de Abril. E, portanto, cá em casa ainda estava instaurada a Comuna dos Galifões, a tal geração mais politizada, mais revolucionária e que viveu certamente o 25 de Abril de forma bastante intensa e sem necessitar também dos tanques que estavam a percorrer em Lisboa e de um Salgueiro Maia, por exemplo. E então os residentes da altura, da Comuna dos Galifões, dirigiam-se na manhã de 26 de Abril à sede da PIDE, prontamente para invadir à mão armada a sede da PIDE e para pôr fim ao que estava a acontecer. Claramente houve alguma relutância por parte das pessoas da PIDE que lá estavam, mas os relatos dos nossos antigos da altura dizem que depois de alguma provocação e de algum afronto a PIDE teve efetivamente que desistir e que deixá-los tomar à mão armada a sede da PIDE. E só isto mostra que é completamente diferente do que aconteceu em Coimbra, do que aconteceu em Lisboa. Embora o sentimento seja o mesmo, foram situações completamente distintas. E nesta invasão à sede da PIDE há também uma história caricata, porque no dia 25 de Abril, ou seja, no dia antes deles invadirem a sede da PIDE, estavam desde a manhã do dia 25 5 galifões desaparecidos que tinham supostamente sido presos pela PIDE porque foram apanhados a fazer o que eles mencionam como pichagens revolucionárias numa parede em Coimbra. E então foram presos, levados até à sede da PIDE. E quando os galifões no dia 26 tomam a arma armada à sede da PIDE, acabam por encontrar estes outros 5 que estavam desaparecidos, eles não faziam ideia de que estavam na sede da PIDE. E foi um bocadinho isto, foi vivido cá. A República tem marcas do seu posicionamento político, não só pelos murais nas paredes, mas também pelo incêndio de 85. Como é que tu descreves a determinação e o apreço pela casa e pelas ideologias, tanto à época quanto atualmente? O apreço pela República dos Galifões, e acho que acaba por ser talvez um pouco transversal a todos os repúblicos, é bastante complicado tanto de conceber como de entender verdadeiramente por um casual estudante de Coimbra ou um civil mesmo, que passe pela cidade e que nunca tenha contacto com uma república. E embora, e para quem já conhece certamente sabe, as paredes e as histórias que estão descritas de forma viva na nossa casa contagiem qualquer pessoa que lá entra, acaba por haver um sentimento único que vai ser só vivido por aqueles que lá passaram e que hão de passar. E realmente este apreço mostra-nos também uma sensação diária de que, tal como nós costumamos dizer,
que um ano vivido numa república equivalem a 100, este sentimento é realmente vivido diariamente pelas pessoas que lá estão, e certamente foi vivido pelas pessoas que lá estavam antes, e há um peso histórico que recai sempre sobre nós, quando nos apercebemos também que fazemos parte de uma casa e de uma república com mais de 78 anos. Realmente é um sentimento único, e este apreço depois transmite-se também nos pilares basilares que já existiam tanto à altura, ideologicamente, e como existem hoje em dia, que são essencialmente os pilares que se regem a nossa casa da solidariedade e do comunismo, que se mantêm ainda hoje vivos. Antes de terminarmos, há tradições que a casa mantém desde a época que sejam imprescindíveis ou que sejam vistas como as principais tradições da casa? Sim, há certas tradições que desde 47 a casa, e mesmo depois do incêndio, a casa mantém hoje em dia. O mais importante acaba por ser, obviamente, o nosso centenário. Lá está, nós não celebramos aniversários, porque lá está, um ano vivido numa república equivale a 100 anos no mundo fora delas. E a realização do centenário é o momento fulcral da nossa casa e é uma tradição que se mantém viva hoje em dia, com algumas alterações. Nós hoje em dia realizamos uma semana de atividades também para a cidade, totalmente gratuitas, e esta é a tradição mais importante, mas existem outras diversas. Nós participamos também no cortejo da Latada e na queima das fitas, todos os anos realizamos um jantar na altura do Natal, em que convidamos também todos os nossos antigos. Há também uma tradição bastante importante e que nos diz muito, que é a manifestação do Dia do Estudante, tendo em conta que uma das pessoas que levou a cabo a organização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes foi efetivamente um galifão, Leal Paiva, e que nós marcamos presença nesta manifestação todos os anos, bem como também na manifestação da tomada da Bastilha. E outra tradição que existia também à época e que se mantém viva hoje em dia e contribui muito para o espírito entre república são os jantares comunitários que nós fazemos, tanto quando fazemos jantares comunitários para a comunidade toda, ou os próprios jantares comunitários que fazemos entre as várias repúblicas, e no fundo são estas as tradições. Ok. Muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Da nossa parte é tudo. Esta semana ficamos por aqui, mas podem continuar a ler e ouvir o nosso trabalho em ocompasso.ciberesfera.com e nas nossas redes sociais, jornal_o Compasso. Voltamos para a semana.